Bom, vamos começar a termodinâmica. O conteúdo de termodinâmica, pessoal, ele vai ser dividido em partes também, né? Como sempre. Eu vou colocar aqui um roteiro, mais ou menos do que a gente pretende fazer, tá? Para vocês irem também já se organizando. Então, a gente vai começar a termodinâmica. Bom, né? Para quem nunca viu esse assunto, para quem não lembra desse assunto, porque esse assunto também é um assunto bem complicado, a termodinâmica é uma parte que mistura os conteúdos de termologia com dinâmica. Por isso que ela chama-se termodinâmica. O que isso quer dizer na prática? O que a gente vai estudar na prática? Para vocês que estudam história, vocês sabem muito bem que a Revolução Industrial ela foi um marco na civilização ocidental, sobretudo. E quando a gente estuda a Revolução Industrial, que eu acho um assunto bem interessante, né, porque mudou-se uma série de coisas na sociedade, as relações de trabalho, até as relações sociais acabam mudando por conta da Revolução. A Revolução Industrial ela teve algumas condições que tornaram ela propícia. O acúmulo de capital lá pela burguesia e o desenvolvimento da máquina a vapor. Né? O desenvolvimento da máquina a vapor, eu diria para vocês que ele está para aquela época, assim como a internet está para a nossa era. Né? O surgimento da internet mudou completamente uma série de coisas na sociedade, inclusive relações de trabalho. Né? A gente está se conversando, a gente está tendo aula aqui à distância por causa da internet. E naquela época a máquina a vapor representou um avanço absurdo. Por quê? Não só pela questão da Revolução Industrial, né? Então você desenvolveu máquinas que trabalhavam 24 horas por dia, mas também o desenvolvimento dos trens. Né? A diminuição do tempo de viagem representa um avanço econômico sem precedente para a sociedade. Então, o nosso objetivo é entender como é que eu faço uma máquina funcionar, uma máquina térmica funcionar. Né? Hoje, na nossa residência, a gente tem uma série de máquinas térmicas um pouco diferentes daquela. A geladeira, por exemplo, é um dispositivo termodinâmico. O ar-condicionado. Então, a termodinâmica ela vai desembocar no funcionamento de motores a combustão, máquinas a vapor, desenvolvimento de aparelhos que são refrigeradores, né? A geladeira também é um aparelho que, assim, se a gente parar para pensar como que era a vida sem geladeira, como que as pessoas armazenavam alimentos, você já imaginou como é que era guardar alimento no momento em que não tinha geladeira? Não tinha, né? Então, todas essas coisas, por ser um assunto que, vamos dizer assim, envolve o conceito de energia, o Enem gosta. O Enem, a VUNESP, né? Tudo no sal, né? Tudo no sal. Carne seca, né? As tais especiarias, né? Que a gente ouve falar tanto na história. Eu me lembro quando era mais novo. Poxa, por que os caras vão atrás de especiaria, cara? Pimenta do reino, curry, não sei o que. Se você parar para pensar, gente, a especiaria, ela conserva o alimento, né? Se você faz uma experiência, um dia, pega 2 pedaços de carne e um deles cobre de pimenta, cominho, o que você tiver na tua casa aí, cobre ela com aquilo e o outro deixa sem nada. A especiaria conserva o alimento, ela não é só um tempero. Né? Então, essas coisas é muito louco de ficar pensando como coisas toscas, né, faziam uma diferença significativa. Bom, na primeira parte do assunto, eu vou tentar agilizar o processo. Eu vou fazer uma revisão sobre gases. Claro que eu vou abordar aqui nessa revisão algumas questões um pouquinho mais para física, né? Porque quando a gente estudou gás no curso, a gente fez isso na parte de química. Então a gente trabalhou com equação de Clapeyron, Pivot-Poisson, as transformações gasosas, tudo isso foi trabalhado. O que eu vou trazer esses conceitos aqui e vou dar uma enfeitada com as coisas que a física precisa. Tá? A segunda parte é a parte em que a gente vai aprender a mexer com a termodinâmica. Quais são as leis que regem a transformação de calor em energia? Como que isso é feito? E depois a terceira parte, as máquinas térmicas. Tá? Bom, vamos lá. Parte 1, modelo do gás ideal. Bom, a gente começa a aula lembrando o conceito de gás. Né? O conceito de gás ele está associado ao diagrama de fases de uma substância. Né? Aqui eu tenho o diagrama de fase da água,
Esse gráfico eu roubei da aula de propriedade coligativa. Quem assistiu essa aula, a aula de propriedade coligativa já viu esse gráfico. Tá? E eu gostaria de começar a aula tentando diferenciar, isso já foi feito em outros momentos, tá? Os termos gás e vapor. Gás e vapor. Tá? De maneira bastante simples, o gás, né? Gás refere-se. Opa, peraí. Deixa eu ajeitar aqui minha. Peraí que minha mesinha tá meio zoada, gente. Peraí. Gás refere-se ao estado gasoso acima do ponto crítico. Acima do ponto crítico. O ponto crítico da água está aqui, ó. Temperatura de 370 graus, 74 graus. Né? O que acontece com essa temperatura? Né? O diagrama de fase mostra que o estado gasoso, assim como o sólido, o líquido, dependem da condição de pressão e temperatura. Né? Então, vamos imaginar, por exemplo... Deixa eu pegar aqui uma... Aqui. Vamos imaginar uma substância que esteja nessa situação aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui uma temperatura. Eu tenho aqui uma pressão. E, tecnicamente, essa substância está no estado gasoso, certo? Perfeito. Aqui, essa substância, eu vou dizer que ela é vapor. Ela não é gás ainda. Tá? Ela está no estado gasoso, mas tecnicamente, a gente vai dizer que ela ainda é vapor. Por quê? Na termodinâmica, isso faz diferença. O que acontece? Um vapor é um estado físico em que, se você aumentar a pressão dele, você consegue transformar ele em líquido. Tá vendo? Ó? O vapor é o estado gasoso que ainda pode ser liquefeito. Se você aumenta demais a temperatura desse vapor, então imagina esse ponto agora, esse ponto aqui, ó, sofrendo um aquecimento. Se eu começo a aquecer esse ponto, ele começa a se movimentar para a direita, no eixo da temperatura. Então ele vem para cá, ó. Opa, ele vem para cá, ó. Quando ele passa por essa temperatura aqui, ó, ele, graficamente falando, né, ele sai do diagrama de fase. O que significa sair do diagrama de fase do ponto de vista físico? Que agora, se você tentar aumentar a pressão desse estado, por mais que você aumente a pressão, ele não vira líquido mais. Ele está acima do ponto crítico. Quer dizer, é um tipo de situação em que a substância, gente, ela está com uma temperatura tão alta que, por mais que você aperte aquele estado, ele não volta a ficar líquido. Claro que, se você resfriá-lo, né, aí ele volta para aquela região azul, aí ele vai para baixo do ponto crítico, aí tudo bem. Então, o que a gente percebe? Existe uma temperatura que separa aquilo que pode ser liquefeito daquilo que não pode ser liquefeito. Para nós, na termodinâmica, o que interessa é esse estado aqui. A gente não trabalha com vapor. A gente vai aquecer o gás até uma temperatura crítica. Então, por exemplo, vamos pegar um caso bem técnico. Quando a gente pensa na usina hidrelétrica, ou na usina hidrelétrica não, na usina termonuclear, a usina termonuclear, gente, é uma máquina a vapor moderna. Né? O reator produz energia, essa energia aquece a água, e a água é aquecida a uma temperatura acima de 374. Você tem água ali a 400 graus Celsius. Você imagina como é que aquilo está com a energia que está com aquilo. Aí esse gás aí, propriamente dito, é injetado na turbina e a turbina gira.
E aí, na medida em que a turbina gira, ela vai produzir energia, tá? Então, toda substância que a gente vai estudar na termodinâmica é um gás, ou seja, está acima da temperatura crítica, tá? Que é o tal do ponto crítico. Uma outra observação, não confundir ponto crítico com ponto triplo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O ponto triplo é esse ponto aqui vermelho no gráfico, beleza? Tá, bom, então esse é o nosso objeto, eu vou estudar um gás, tá bom. O que mais que eu preciso saber desse gás? Algumas características dele. Então vamos ler juntos, porque isso aqui, gente, a gente meio que já discutiu. Então eu vou ler junto com vocês, o que vocês tiverem dúvida, vocês param, eu volto e explico, tá? Bom, o gás que a gente estuda é um gás ideal, né? Do ponto de vista químico, um gás ideal é aquele gás em que as interações moleculares não existem. Não tem nenhum tipo de interação entre as partículas. As partículas de gás ideal, elas vão se comportar como se fossem corpinhos de massas, com massas, né? O que pode eventualmente diferenciar um gás do outro seria a massa da molécula, tá? Beleza. Como é que é o movimento dessas moléculas? É um movimento aleatório, tá? As moléculas que estão se movimentando, elas estão em movimento uniforme. Então, a gente vai pensar numa uma espécie de sistema formado por um monte de moléculas andando para lá e para cá. Essas moléculas vão colidir nas paredes do recipiente e a gente vai assumir que essas colisões são ideais. Então, a molécula bate e volta com a mesma velocidade, tá? Quando você está fazendo isso, quando você está considerando isso, que a molécula bate e volta com a mesma velocidade, de uma certa maneira, você está admitindo que não tem perda de energia no sistema, que a energia do sistema está lá dentro é constante. Então, as moléculas estão se movimentando ali aleatoriamente, tá? O que elas podem fazer é trocar quantidade de movimento. Uma molécula bate na outra. Mas quando você admite que a energia é constante, você está trabalhando com uma física mecânica, tá? Os caras que inventaram essas teorias, todos os físicos que desenvolveram essas teorias, eles admitiam que a molécula tinha um comportamento newtoniano. Então você vai medir força que a molécula bate no recipiente, velocidade, tá? Bom, as moléculas não exercem forças entre si, só na colisão, né? Que aí você tem uma transmissão de quantidade de movimento, tá? As moléculas vão batendo, beleza? E o volume das moléculas é desprezível quando comparado com o recipiente, né? Ou seja, as moléculas são muito pequenas, eu tenho ali um espaço praticamente vazio entre elas, tá? Beleza? E aí, duas coisas importantes. Na prática, esse gás não existe. Tá? Essas características todas que a gente põe para o gás, elas são colocadas para que a gente possa simplificar nosso modelo, para poder entender. Tá. Mas em laboratório, eu consigo fazer com que o gás fique quase ideal. O fato de você trabalhar com um gás quase ideal é bom por quê? Porque você pode usar as equações que você sabe, PV igual a nRT, PVT povotó, aquilo só serve para gás ideal. Então, quando um gás é colocado em condições ideais, eu posso trabalhar com tudo isso, tá? Na prática, o que um gás precisa ter para estar numa condição ideal? Ele não pode ter interação entre molécula. Esse é o grande boom da história. O gás ideal não tem interação molecular. Então, quer dizer, e aí só fazer um parênteses, tá, gente? Só fazer um parênteses. Então, quer dizer que se o gás ideal não tem interações, o gás real, quando eu vou estudar um gás real, no modelo de gás real, eu devo levar em consideração as interações, tá bom? Mas não é o caso aqui. Como é que eu faço, então, um gás praticamente não ter interação? Primeiro, faz as moléculas se agitarem bastante. Então, coloca o gás numa temperatura alta. Dá muita energia para o sistema, tá? Que as moléculas se movimentam muito rápido e não tem como interagir. Outra questão, diminui a quantidade de moléculas dentro do gás, o máximo que você, do recipiente, o máximo que você puder.
Quanto menos moléculas tiver ali dentro, menos colisão vai ter. Menos energia vai ser perdida. Então, o meu gás ele fica mais próximo do ideal. Né? Então, em alguns exercícios, eles chegam a perguntar, por isso que eu até coloquei em amarelinho aqui, qual é a condição de um gás, na prática, que o aproxima do comportamento ideal? A condição é baixa pressão e alta temperatura. Quanto mais você conseguir combinar essas duas condições, gás quente e pouca pressão, melhor é o gás para ser trabalhado como ideal. Tá? Então, por exemplo, em laboratório, o que os caras fazem? Eles põem o gás para trabalhar em, por exemplo, 700 Kelvin, 500 Kelvin, que, dá uma baita de uma temperatura, e coloca o gás numa pressão quase zero. Tipo 0,0003 atm. Então, você põe quase vácuo e o gás quente pra caramba. Nessa condição combinada, gás quente e no vácuo, ele vira ideal. Aí vale tudo que você sabe. Tá bom? Segunda coisa que eu queria comentar, que aí já entra uma pincelada da física, que é a seguinte. Quando a gente trabalha num sistema gasoso, então deixa eu fazer umas anotações aqui para vocês entenderem essas fórmulas que estão aí. Pensa num sistema gasoso. Tá? Isso que eu vou comentar aqui, na verdade, já é até um spoiler para a energia interna. Tá? Mas eu não vou entrar muito no detalhe. O sistema gasoso ele tem uma energia. Tá? Como a gente está admitindo que é um sistema formado por partículas, ou seja, você está usando a física para entender ele, você vai entender que essa energia ela é uma soma de duas energias. Você tem ali uma energia cinética mais uma energia potencial. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre essas energias para a gente entender. Uma coisa que a gente vai perceber nas questões de termodinâmica é que o cara sempre usa gás monoatômico. Gás monoatômico. Por quê? Porque o gás monoatômico é um gás que ele só pode se movimentar no eixo X, no Y e no Z. Aí você fala assim, peraí, Dan, mas e se o gás não for monoatômico? Ele vai se movimentar como? Vamos pegar, por exemplo, uma molécula de O2. Uma molécula de O2, ela pode se movimentar nos eixos, sim, mas ela pode girar, ela pode oscilar. Ou seja, trabalhar com energia para molécula complicada é difícil. Então, uma outra coisa que a gente faz na termodinâmica é, além do gás ser ideal, ele ser monoatômico. Por quê? Porque aí a energia cinética das moléculas, ela existe só por causa da translação, translacional. A molécula pode andar. Ok? Tá, beleza. Só que tem uma outra energia, que é a energia potencial. Aí você fala assim, peraí, Dan, como seria a energia potencial num gás? Porque quando eu penso em energia potencial, vê se vocês vão me acompanhar nesse raciocínio, eu penso em mgh, eu posso pensar em kx ao quadrado sobre 2, eu penso em outras potenciais. A energia potencial que você tem aqui, gente, é uma energia potencial eletrostática. Por quê? Porque os átomos não são feitos de cargas, próton e elétron. Quando os átomos se aproximam, se afastam, lembra das aulas de eletrostática? As cargas não acumulam energia quando elas se aproximam ou se afastam? Então, existe de maneira intrínseca uma energia armazenada por causa das interações. Se as interações são mais fortes, mais fracas, daí você tem uma energia potencial diferente ali, tá? Acontece o seguinte, no nosso gás ideal, não há interação entre moléculas. Não há interação. Então, se o meu gás é ideal, você concorda comigo que eu posso cancelar esse termo
do meu pensamento? Ou seja, a gente vai agora admitir uma máxima que a gente fala desde o 9º ano, mas não sabe por que está falando. A energia de um gás está relacionada ao movimento das moléculas, no gás ideal. Eu elimino essa componente de potencial porque ela é foda, tipo, basicamente. É difícil trabalhar com ela, então ela não existe. Eu coloco, claro, né? Eu coloco meu gás numa condição onde essa energia tenda a zero, que é a condição ideal do gás, e aí eu posso trabalhar desse jeito, no modelo. Percebe que a ciência, gente, ela busca formas de trabalhar também? Né? Para você trabalhar melhor, é melhor fazer de conta que não tem potencial. Então você coloca o gás naquela condição. Então, durante muito tempo, as teorias eram feitas assim. Olha, não consigo trabalhar com esse termo aqui. Vamos tirar ele da conta. Como que eu faço para tirar ele da conta? Né? Então você tem que reproduzir o experimento. Por isso que é importante você saber quais são as condições que tornam o gás ideal, para você entender por que ela existe. Ué, por que o gás tem que estar desse jeito? Para eliminar a componente potencial, tá bom? Muito bem, agora olha que interessante. Dado que um gás se movimenta, ele se movimenta em 3 dimensões: eixo Y, eixo X e eixo Z. Ok? Então, eixo X, eixo Y e eixo Z. Muito bem. Então, a gente vai calcular a energia cinética do sistema gasoso. Então, essa energia cinética maiúscula aqui, ó, é a energia cinética do sistema gasoso. E o que essa fórmula me mostra? Então, a energia cinética é 3 meios de nRT. A energia cinética depende de 2 questões importantes. Primeira, ela depende do número de mols de gás. Então, porque para pensar o seguinte, né? A quantidade de gás, cada molécula de gás é uma coisinha que está se mexendo ali. Quanto mais moléculas você tem se mexendo, mais energia está ali dentro, porque a molécula está se mexendo. Cada moléculazinha tem uma energia cinética, né? Beleza? E T é a temperatura em Kelvin. Em Kelvin. Por que eu gosto de mostrar essa fórmula? Porque é daqui que a gente fala aquela frase que diz assim, olha, a temperatura mede o grau de agitação de moléculas. Quando você fala que a energia cinética é proporcional à temperatura, o que você está dizendo é que se eu dobro a temperatura, dobra a energia cinética. Se eu triplico a temperatura, eu triplico a energia cinética. E eu também posso dizer que não existe uma temperatura zero em que não há energia cinética, que é o zero absoluto, né? Que é o famoso zero absoluto. Uma outra coisa que eu queria comentar sobre o zero absoluto é o seguinte. O pessoal fala, não dá para chegar no zero absoluto. Não dá mesmo. Por que não dá? Aparentemente, né? Por que não dá? Porque parece que por mais que você tire... Porque para você fazer uma substância, né? Atingir o zero absoluto, você precisa tirar calor dela. O que os caras estão percebendo é que, por mais que você tire calor, chega uma hora que você não consegue mais tirar a energia que está lá dentro. Tem uma energia residual que fica na molécula, que é dela, que você não consegue tirar. Ou seja, a molécula, na prática, ela nunca vai parar completamente de se movimentar. Ela tem uma oscilação mínima. Por isso que se fala que a temperatura zero ela é teórica. Porque o que a gente tem percebido até agora é que realmente ela é teórica. Tem uma energia intrínseca na molécula que você não tira. Você não consegue tirar. Tá? Beleza? Quem está tentando explicar isso, só para fazer um adendo aqui, quem está tentando explicar essa questão do porquê que essa energia está lá, o que ela está fazendo lá, da onde ela vem, o que ela é a mecânica quântica. Porque a termodinâmica não consegue explicar. Tá?
Beleza? Mais uma outra coisinha. Então, essa fórmula ela é importante. A fórmula que está ao lado direito, ela é bem menos importante. Tá? Eu coloquei aqui, mas ela é bem menos importante. Essa fórmula que você está vendo do lado direito é a energia cinética de cada molécula que está lá dentro. De cada molécula. Então, essa daqui é a energia cinética por molécula. Tá? Esse K, gente, é uma constante. Constante de Boltzmann dividido pelo número de Avogadro. É um número lá, não precisa saber. Tá? O que você precisa saber? Que essas duas fórmulas mostram claramente que a energia, ela tem uma relação, a energia de agitação, né? Ela tem uma relação direta com a temperatura, diretamente proporcional, tá? E num sistema gasoso, porque a gente vai trabalhar com a fórmula da esquerda, né? Eu não trabalho com a fórmula da direita, por quê? Porque a gente não vai trabalhar com uma molécula. Eu vou trabalhar com várias. Eu vou pegar, colocar uma certa quantidade de mols de gás no recipiente e ali eu vou fazer as minhas experiências, tá bom? Então, é isso. Quanto mais mols, maior a energia interna, maior a energia cinética. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, ok? Podem tirar print, gente, se quiserem para eu passar. Vamos lá. Vamos entender um pouco a questão da temperatura e da energia cinética, tá? Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês, ele vai ter mais utilidade, por incrível que pareça, tá? Esse gráfico ele vai ter mais utilidade na aula de química do que aqui. Daqui a pouco, em algum momento que eu não vou dizer qual é, eu vou mostrar esse gráfico de novo, vou falar assim, lembra? Para a gente poder relacionar. Qual que é a situação, gente? A gente tem aqui porque qual é o problema? Eu não consigo medir a velocidade de uma molécula. Eu não consigo. Eu não tenho como fazer isso. E eu também não tenho como medir a temperatura de uma molécula. A temperatura, ela só tem significado físico quando você mede para um sistema de muitas partículas. Tá? Por que eu estou contando isso? Porque essa era uma preocupação dos caras na época. Como é que eu vou relacionar temperatura com energia se eu não consigo medir a energia de cada molécula? E segundo problema, se eu digo que a temperatura tem a ver com agitação, eu estou dizendo que a partir do momento que um sistema tem uma temperatura, aquelas moléculas têm uma agitação. Só que a gente vai perceber que dentro de um sistema, as moléculas não têm a mesma velocidade. A gente vai observar esses gráficos e vamos perceber que quando você fala que um sistema está numa temperatura, a gente tem uma medida média da energia das moléculas. Né? É daqui que vem aquela frase, eu vou até escrever aqui, ó, que a temperatura se relaciona com o grau de agitação médio. Peraí, deixa eu falar uma coisa aqui. Opa. Médio. O que eu quero dizer com isso? Que a temperatura, no final das contas, gente, ela acaba sendo uma medida estatística. Então, quando você fala, por exemplo, que você fala assim, por exemplo, você tem um gás que está numa temperatura de 400 Kelvin, tá? Quando o gás está numa temperatura de 400 Kelvin, tecnicamente, se eu jogar a temperatura aqui na fórmula, eu consigo calcular a energia de uma molécula. Só que a pergunta é, será que todas as moléculas têm essa mesma energia? O gráfico vai mostrar que não. Esse gráfico ele ficou famoso porque ele foi a primeira vez que a gente compreendeu que dentro de um sistema gasoso, as moléculas não estão com a mesma energia.
Portanto, quando você mede a temperatura, você está medindo uma energia média. É nesse sentido, tá? Bom, deixa eu mostrar para vocês o que esse gráfico nos diz. Deixa eu dar um zoom nele aqui. Ó. Você tem aqui 4 gases: hélio, argônio, neônio e xenônio. Hélio, argônio, neônio e xenônio, tá? Esses gases, eles estão à mesma temperatura. Esses gases estão à mesma temperatura. E tem duas coisas que eu quero que vocês observem no gráfico. No gráfico, ele está mostrando o seguinte: eixo Y, distribuição ou densidade de probabilidade. Sabe o que significa isso? Número de moléculas. Número de moléculas. Tá? No eixo X, você tem velocidade das moléculas. Tá? Então, vamos olhar para isso. Vamos olhar primeiro para a curva azul, curva do hélio. Tá? A curva do hélio ela é uma curva que vai crescendo, atinge o máximo aqui e depois vai descendo. Como é que a gente interpreta essa curva? Essa curva está dizendo o seguinte, ó, a maioria das moléculas, tá vendo esse pico aqui, ó? Esse pico é a maioria das moléculas. A maioria das moléculas das moléculas não, dos átomos de hélio tem uma velocidade aqui de aproximadamente 1.200 metros por segundo. Nessa temperatura, tá? Deixa eu colocar aqui uma anotação, ó. Gases a mesma temperatura. Tá? Então, a gente pode dizer que a maioria das moléculas de hélio, nessa temperatura, as partículas de hélio, tem uma velocidade de 1.250. Tá bom. Agora eu vou pegar um outro gás. Eu vou pegar o vermelhinho, o neônio. O pico do neônio é bem maior, tá vendo? Ó? O que significa o pico dele ser maior? Que você tem uma grande quantidade de moléculas, enorme, com a mesma velocidade. Né? Se você compara o pico do neônio com o pico do hélio, a gente começa a imaginar que no hélio você tem uma grande variedade de velocidades. Ó, você tem moléculas com 500, moléculas com 750, moléculas com 1.000, moléculas com 1.250 e assim por diante. O neônio não. O neônio ele tem uma variação. Ó. Tem molécula com 250, tem molécula com 500, tem molécula com 750, mas você já não encontra mais velocidades tão altas. Então, a gente vai percebendo que para cada gás, a velocidade vai impactar de um jeito. Né? Ou seja, o que esse gráfico está tentando mostrar para a gente? Não é porque os gases estão na mesma temperatura que as moléculas têm a mesma velocidade. Então, ó, gases à mesma temperatura possuem a mesma energia cinética. Isso sim. Vírgula. Mas não necessariamente a mesma velocidade de moléculas. Mas não necessariamente. Oi. Como isso é possível? Espera lá que eu já explico. Mas não necessariamente suas moléculas possuem a mesma velocidade. Eu estou colocando molécula, mas o termo não está correto. Eu vou colocar partícula, tá? Até porque a gente está analisando o gás monoatômico, né? Então não está muito certo colocar molécula. Partículas. Mas não necessariamente suas partículas possuem a mesma velocidade. A resposta para essa pergunta é a seguinte.
Vamos lembrar como é que eu calculo energia cinética. Energia cinética é igual a m v² sobre 2. Certo? Então, vamos brincar com números aqui. Vamos comparar a molécula de... deixa eu pensar aqui. Vamos pegar uma partícula de neônio. Vou pegar um átomo de neônio. E vou pegar um átomo de hélio. Tá bom? Neônio e hélio. Que a gente estava meio que estudando eles agora. Então, se eles estão à mesma temperatura, eu vou dizer o seguinte, ó, a energia cinética de um átomo de hélio é igual à energia cinética de um átomo de neônio, naquela condição, né? Que a gente está no gráfico. Tá. Então, agora eu vou abrir a fórmula. Vamos lá. Qual é a massa de um átomo de hélio? 4. Vezes velocidade ao quadrado do átomo de hélio. Sobre 2. Igual. Energia cinética do neônio. O átomo de neônio tem massa 20. Vezes V ao quadrado do neônio. Sobre 2. Olha por que a velocidade não é necessariamente igual. Tá? O que acaba acontecendo é que quando o átomo é mais pesado, para ele ter a mesma energia cinética, o átomo vai andar mais lentamente. Então a partícula ela é mais massiva. Não é com gráfico de entropia, ele tem a ver com gráfico de energia de ativação. Não com de entropia. Tá? Para entropia a gente nem representa em termos de gráfico. Tá? Então, qual é a situação aqui? Falar que dois átomos têm a mesma energia cinética não implica dizer que eles estão andando com a mesma velocidade, porque eles têm massas diferentes. Então, a gente consegue perceber que, para que os dois átomos tenham a mesma energia, tá, a velocidade do hélio ao quadrado, ela tem que ser 5 vezes a velocidade do neônio ao quadrado. Né? Se a gente tirar a raiz quadrada, só para a gente fazer uma conta bem rapidinho, raiz quadrada de 5 dá 2,2. Então, quer dizer, numa mesma temperatura, a velocidade média de um átomo de hélio é aproximadamente 2,2 vezes a do neônio. A do neônio. Não, Oi. uma coisa que eu fiquei em dúvida Aham. é quando você falou gás à mesma temperatura, eu pensei que era o mesmo gás, entendeu? Mas aí, interpretando o gráfico, eu fico confusa. Como é possível que o mesmo gás possua diferentes Mas energias não tem o cinéticas, mesmo gás entendeu? aqui. Aí é que tá, não tem 4 gráficos. Aqui você tem que Não, por imaginar. exemplo, a linha do hélio, Aham. ela não é uma linha reta. Tá, o que significa ela não ser uma linha reta? Significa que você tem molécula de tudo quanto é velocidade ali. Então, Tá, então, eu vou te fazer uma outra pergunta, para você entender como isso é mais comum do que você imagina. Aliás, eu diria para você que isso é o esperado. Se a mas isso é natureza. elas no mesmo sistema? Sim. Sabe qual é? E na mesma temperatura? Sabe o que está claro para gente? Que a natureza ela opera ao acaso. Agora eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Se você pegar a nota de todos os alunos do Enem do ano passado e montar um gráfico desse tipo, como é que você vai montar o gráfico? Você vai montar um gráfico assim. Você vai colocar no eixo Y número de alunos e no eixo X a nota. Então você vai pegar todos os alunos que tiraram 0, vai colocar todos que tiraram 1, 2, até a nota máxima. E vai colocar quantos alunos tem. Você vai ter uma espécie de um histograma. Manja histograma das aulas de estatística? Se você pegar o Sim. histograma, ele faz isso, ó. Toda distribuição aleatória na natureza, do que você imaginar. Nota de escola é assim. Né? Você pega, por exemplo, curva de nota de escola, é assim, você tem, a maioria tira uma nota média, pouquinho tira nota alta e pouquinho tira nota baixa. Tudo na natureza é assim. A constatação, quando a gente olha para esse gráfico, a gente entende que a distribuição ali é praticamente ao acaso.
Na verdade, você tem uma energia lá dentro e ela está distribuída um pouquinho para cada molécula. Só que tem moléculas que levam melhor. Tem moléculas que têm mais energia. Então, como é que a gente define a temperatura? A temperatura é a média disso tudo. Eu pego essa curva e faço uma média, como se todas as moléculas tivessem a mesma velocidade. Entendeu? Se todas as moléculas tivessem a mesma velocidade, seria essa velocidade. Né? A fórmula, ela me dá essa possibilidade. Por exemplo, eu quero saber qual a velocidade de um átomo de hélio quando ele está a 300 Kelvin. Você vem aqui, bota 300 Kelvin, acha a energia cinética. Pega essa energia cinética, vem aqui e faz a conta. Você vai chegar numa velocidade. Concorda? Essa velocidade é a média, como se todas as partículas tivessem a mesma velocidade. Só que a distribuição mostra que isso não acontece. Né? E assim, por isso que eu falei, espera a aula de cinética. Por quê? Porque se vocês tiverem dúvida em relação a isso, a dúvida vai acabar na aula de cinética. Tá? O que acontece, gente? Se todas as moléculas tivessem a mesma energia, toda a reação demorava o mesmo tempo para acontecer. Depois eu vou contar isso para vocês, como é que a gente chega nessa conclusão. Tá? Deixa eu ver aqui, tem pergunta, peraí. Se os gases fossem realmente ideais, o gráfico seria uniforme? Todas as moléculas de mesmo gás... Não sei te dizer. Eu acredito que não, porque a questão aqui tem muito mais a ver com uma coisa do acaso. É mais ou menos assim. Vocês sabem que tem um brinquedo que simula isso, né? Vocês já viram esse brinquedo? É um brinquedo, gente, assim. Deixa eu contar para vocês aqui. Esse papo ele é muito louco, né? Peraí. Vocês podem tirar print aqui? Tira print, que eu vou apagar isso aqui. Eu vou pegar o nome do brinquedo e depois vou mandar para vocês. Ele é um brinquedo muito bobinho, mas ele é muito interessante. Ele faz assim, quer ver? Ó? O brinquedo funciona assim. É uma caixa. Aqui. Transparente. E aqui você tem vários pocinhos. Pocinhos, todos do mesmo tamanho, tá? Todos do mesmo tamanho. Todos do mesmo tamanho. E aqui você tem uma série de preguinhos. Todos alinhados, assim. Uma porrada, gente. Uma porrada. Tá? Vai até lá em cima. E aqui em cima, você tem um tanque aqui, assim, no meio. E você pega um monte de bolinha e joga. E joga. E a brincadeira é a seguinte. Você vai olhar como que essas bolinhas vão encaixar ali. Cara, é um negócio muito louco. Por quê? Você pode fazer 300 mil vezes. Quantas vezes você quiser. Você simplesmente... O negócio vai fazer assim, ó. As colunas do meio vão ficar mais cheias e as do lado vão ficar mais vazias, tá? Isso tem a ver, gente, esse tipo de aparelho, vocês não têm noção, isso aqui é uma aula de probabilidade, porque os parafusinhos eles são postos de um tal jeito em que quando a bolinha bate nele, ela tem 50% de chance de ir para a esquerda e 50% de ir para a direita. Então, tecnicamente, a probabilidade dela ir para um lado ou para o outro é sempre a mesma. Por que ela cai sempre a maioria aqui? Tá? Sabe como é que o pessoal chama essa distribuição de coisas na natureza? Distribuição normal. O nome do negócio é distribuição normal. Tá? Quando você tem um conjunto de dados aleatório, os dados aleatórios, quando organizados, eles se distribuem dessa forma. Você tem uma grande quantidade de dados com valor médio, uma pequena quantidade com valor baixo e uma pequena quantidade com valor alto. Tá? Só para vocês terem uma noção de como isso é interessante, o Enem usa esse tipo de curva para atribuir pontuação no TRI. O que os caras fazem? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Antes dos caras usarem a questão no TRI,
eles fazem uma galera fazer. Eles aplicam essas questões em escolas, sem as pessoas saberem. Inclusive, já teve até um caso de um vazamento de questão lá. E aí, o que eles fazem? Eles pegam quantos alunos assinalaram A, quantos alunos assinalaram B, quantos alunos assinalaram C, e assim por diante. Eles fazem uma distribuição de dados. E a partir dessa distribuição, você tem uma curva. E aí, qual é a ideia? É ver quantas pessoas acertaram ou não aquela questão. Dependendo do formato dessa curva, eles falam, não, a questão é mais difícil. A questão é mais fácil. Então, como é que eles fazem, na verdade? Eles pegam a questão e comparam com a nota da pessoa. Então, por exemplo, se vamos imaginar que você tem lá 5 pessoas que tiraram nota alta. Dessas 5, 4 erraram a questão. Puta, então essa questão é uma questão difícil. É assim que eles vão atribuindo os TRIs, tá? Só uma curiosidade, porque por que eu estou contando tudo isso numa aula de termodinâmica? Porque, para deixar claro para vocês o seguinte, quando você mede velocidade de molécula, você está medindo uma coisa média, porque lá dentro a distribuição ela é aleatória, basicamente, tá bom? Beleza, vamos continuar então. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu acho que eu perdi alguma coisa. Ah, não, tá, já foi. Vamos lá. Seguinte. Agora vamos falar do que nós já falamos na parte de química. Quando a gente estuda termodinâmica, o que a gente quer fazer, basicamente, é gerar movimento a partir da expansão de um gás. Tá? Se eu pudesse resumir a frase da aula, a aula inteira em uma frase, seria: eu quero fazer uma coisa se mexer quando um gás expande. Então, me parece muito claro que a gente precisa estudar, ou rever pelo menos, né? Transformação gasosa. O que é transformar um gás? Transformar um gás significa alterar suas condições, ou de pressão, ou de volume, ou de temperatura, ou às vezes as três, certo? Toda vez que eu transformo um gás, e é aí que está a sacada, por quê? Porque para transformar um gás, eu posso empurrar a tampa, eu posso aquecer o gás, eu posso esfriar o gás, e é justamente nesses momentos em que vai haver a conversão de energia, né? Então, transformar um gás é mudar as condições do gás. Quando a gente muda as condições do gás, a gente consegue prever qual é o estado final do gás. Só que para isso a gente precisa de equações, certo? Deixa eu colocar aqui as equações, rapidamente. Ó. Aqui a gente tem as equações importantes, né? O PV-T-Povotó, que é a equação de transformação gasosa, tá? Eu não vou fazer toda a teoria que deu origem a isso, porque a gente já viu, tá? Vamos pular essa partezinha. Então, é o PV-T-Povotó e o PV-NRT, tá? São as duas equações que a gente vai usar. Por que eu vou usá-las, né, gente? Porque eu estou com gás ideal. O meu problema foi resolvido quando eu trabalhei com gás ideal. É para isso que eu queria, porque eu quero trabalhar com a equação da química, tá? Outra coisa que eu queria lembrar com vocês é que, em tese, um gás ele pode sofrer qualquer tipo de transformação, certo? Só que existem transformações famosas. Então, vamos lembrá-las. Aqui. Transformação isotérmica. A transformação isotérmica ocorre quando a temperatura do gás é mantida constante durante a transformação. Tá? Então, aqui, a gente precisa começar a olhar para a coisa de um jeito um pouquinho mais detalhado. Tipo, assim, não dá para saber só que transformação isotérmica, temperatura é constante. Né? A gente precisa olhar agora para o seguinte. Quando um gás varia o volume, essa variação de volume ela é feita a partir de alguma coisa. Então, por exemplo, o gás pode sofrer uma expansão. Então, quando ele vai de V1 para V2, ele sofre uma expansão, e aí ela vai se chamar isotérmica. Ou quando ele vai de V2 para V1, ele sofre uma contração. É muito importante que vocês tentem imaginar isso acontecendo. Por quê? Porque depois, para você entender um motor, você precisa saber isso. Né? Quando a gente for estudar lá no final da parte de termodinâmica, a parte de motor, né, o motor ele funciona às custas de um cilindro
que fica expandindo, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo, contraindo. Ele fica fazendo isso rapidamente, tá? Então, a gente precisa imaginar isso acontecer, beleza? Para as transformações isotérmicas, a equação do pivot pivotão, ela fica só assim, né? Ó, P1V1 igual a P2V2. P1V1 igual a P2V2. Tá? Beleza, tranquilo. Outra transformação importante que um gás pode sofrer é a isobárica. Transformação isobárica. A transformação isobárica ocorre quando você, por exemplo, varia a temperatura de um gás. Então, aqui de novo, ó. Se o gás vai de T1 para T2, está aquecendo. Que é o que a setinha está mostrando aqui, ó. Tá? Aqui, a setinha dá o sentido da transformação, né? De 1 para 2 aqui. Tá? Então, ele pode aquecer. Quando ele aquece, ele aumenta o volume. Aqueceu, aumentou o volume. Tá? Resfria, contrai. Então, para a transformação isobárica, eu tenho que V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Prontinho. Acabou, fechou. E a terceira transformação importante é a isométrica, que é a transformação onde o volume é mantido constante. Tá? Essa transformação a gente não usa muito aqui, né? Porque a gente, como a gente vai trabalhar com recipientes onde o volume varia, né, cilindros com êmbolos que podem expandir, contrair, então a gente acaba não usando muito ela. Mas, de qualquer forma, P1 sobre T1 igual a P2, T2. Tá? Lembrando sempre que a temperatura está em Kelvin, tá bom? Ah, uma outra coisa que eu queria comentar, como é uma revisão, a gente precisa fazer uns combinados aqui. Quando a gente usa essa equação, né, o Clapeyron, sobretudo, na química, a gente gosta de usar a pressão em ATM, a gente gosta de usar o volume em litros, né? Aqui na física a coisa é um pouco diferente, porque a gente gosta de trabalhar com o sistema internacional. Então, no sistema internacional, vamos lembrar algumas coisas aqui. Tá. Pressão. Como é que é a unidade de pressão no SI? Não é ATM, é Newton por metro quadrado. Que é a mesma coisa que Pascal, né? Pascal. Tá? Aproveitando que a gente está falando de unidade, lembrar então que uma atmosfera de pressão equivale a aproximadamente 10 elevado à quinta Pascal. Tá? Uma atmosfera de pressão equivale a aproximadamente 10 elevado à quinta Pascal, ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado. Tá bom? A gente vai discutir um pouquinho sobre pressão atmosférica na aula de hidrostática, tá bom, gente? Eu gosto de fazer a discussão, eu gosto de falar também da onde veio o termômetro de mercúrio, né? Por que uma ATM vale 760 milímetros de mercúrio, tá? A gente vai discutir depois. Mas aqui é só Newton metro quadrado. Volume. Volume. Volume aqui, galera, metro cúbico, tá? Metro cúbico. Então, fica muito atento. Lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, vocês vão perceber nos exercícios de termodinâmica que no gráfico que aparece volume vai vir em metro cúbico, quase sempre. Tá? E uma outra questão é a seguinte, a temperatura é sempre Kelvin, então não muda, né? Temperatura Kelvin. O R, galera, o R. A gente está acostumado a trabalhar com aquele R valendo 0,082. Só que esse R não posso usar aqui. Por quê? Porque o 0,082 ele só pode ser usado se a pressão estiver em ATM e o volume em litro. Ó. Olha a unidade do R. Então aqui, ó, eu vou botar uma setinha e escrever assim: não usar
Não adianta nada você colocar a pressão em Newton por metro quadrado, o volume em metro cúbico e meter um 0,082. Tá? Qual que você vai usar? O R do sistema internacional é 8,3 Joule mol Kelvin. Tá? E aí tem uma coisa que é muito perturbadora. Quer dizer, perturbadora para quem quer estudar, né? Para quem procura perturbação. O que... Tudo bem que o número mudou, né? De 0,082 para 8,3, mas eu tirei atmosfera vezes litro e botei joule no lugar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que pressão vezes volume é sinônimo de energia. Vocês conseguem perceber isso, gente? Ó, pressão vezes volume é sinônimo de energia. Ó. Conseguem perceber isso? Olha como esses detalhes ajudam a sua vida. Se pressão vezes volume é sinônimo de energia, quer dizer que quando um gás mexe dentro de um cilindro, ele pode estar transmitindo energia. Né? O gás não tem pressão? Quando o gás se mexe, ele não mexe o volume? Então a gente vai descobrir que eu consigo tirar a energia do gás quando ele se expande. É isso mesmo, tirar a energia do gás quando ele expande. E eu consigo dar energia para o gás quando eu contraio ele. Então, esse movimento de expandir e contrair pode ser usado para produzir movimento. É aonde nós estamos querendo chegar. Tá bom? Beleza, gente? Até aqui tranquilo? Oi. Só uma pergunta sobre essa questão de energia igual a pressão vezes volume. Ela está mais relacionada, por exemplo, você falou, a contração aumenta a energia. Ela está relacionada mais ao aumento da pressão, né? Do que necessariamente com o volume. Ou não? Eu fechei o microfone aqui para te ouvir, aí acabei não falando. Comecei, não. Então, na verdade, tem a ver com as duas coisas no mesmo âmbito. Porque, assim, olha onde isso vai discutir, onde a gente vai desembocar nessa discussão. Lembra do conceito de trabalho? Para você aplicar trabalho no corpo, você tem que aplicar uma força nele e fazer ele andar. Por exemplo, eu gosto muito de falar assim, por exemplo, se eu empurro uma parede, eu vou gastar muita energia, mas a parede não vai andar, então não faço trabalho. Então, trabalho é força vezes deslocamento, ok? Tá, agora para pensar um pouquinho. Traz isso para um gás. Por que gás tem pressão? Porque as moléculas aplicam uma força no recipiente. E ao aplicar uma força, o recipiente pode andar. Então, na verdade, quando um gás está expandindo, o que está acontecendo em nível molecular é que as moléculas estão empurrando a tampa. E ao empurrar a tampa, o que elas estão transmitindo? Trabalho. Então, não adianta você ter um gás com uma puta pressão e ele não andar. É claro que, se o gás está com uma pressão alta, ele vai ter uma energia interna alta. Tudo bem. Isso a gente pode até discutir depois, porque a gente vai definir energia interna. Mas, se eu quero usar essa energia, eu preciso pegar ela e fazer o gás se mexer. Eu tenho que fazer o gás se mexer. Porque na hora que o gás se mexe, ele transmite movimento. E aí eu consigo fazer o que eu quero, que é transformar uma energia interna, que está armazenada no gás, em trabalho. Só que tem um problema nessa história toda que eu estou contando. O gás não expande sozinho. Você não pode confinar um gás num recipiente e fazer expande. Você precisa dar calor para ele. E é aí que entra a termodinâmica, o calor, a energia interna e o trabalho, que são as três grandezas da termodinâmica. Né? Aqui a gente está olhando para um gás, tipo assim, era uma vez um gás. Daqui a pouco a gente começa a mexer com essas grandezas. Então, assim, para tentar responder a sua pergunta objetivamente, eu posso dizer sim que quanto maior a pressão do gás, maior a energia interna. Ponto. Mas, para dizer que um gás faz trabalho, eu preciso fazer ele se mexer. Né? Então, a gente vai entender que, quando eu falo que pressão... Quer ver? Deixa eu voltar aqui.
quando eu falo que pressão vezes volume, né, é sinônimo de energia, o que a gente vai descobrir, na verdade, é que o trabalho do gás vai ser feito porque ele tem uma pressão e porque ele vai ter uma variação de volume, tá? Tudo bem? Beleza, gente? Perguntas? Mais alguma? Bom, senão a gente pode fazer o seguinte. Eu separei aqui 4 exercícios de gases, só para a gente não dizer que a gente não fez nenhum, tá? Então eu vou pegar os 4 exercícios e a gente faz eles aqui, ok? Vamos lá. Peraí. Eu tô sem bateria no teclado já faz 200 anos. Aqui. Uma certa quantidade de gás ideal, inicialmente a pressão P0, volume V0 e temperatura T0, é submetida a uma seguinte sequência de transformações. Aquece a pressão constante até a temperatura triplicar, é resfriada a volume constante até a temperatura ir até zero e é comprimida a temperatura constante até que atinja a pressão P0. Ao final desses processos, podemos afirmar que o volume é... Então, na verdade, gente, o que eu vou fazer? A gente sabe que quando um gás sofre transformação... Espera aí. O que vale é isso aqui, ó. Né? PF, VF sobre TF. Então, eu vou aplicando uma por uma. Então, ó, eu vou chamar de estado zero. Estado zero. O estado zero, o meu gás ele tem pressão P0, volume V0 e temperatura T0. Tá. Aí ele é aquecido até uma pressão, sob pressão constante. Então, pera lá. Estado 1. Tá. A pressão é constante. Só que a temperatura triplicou. Então, gente, eu estou fazendo uma transformação isobárica. Concorda? Por que é uma transformação isobárica? Porque a pressão ficou constante, ó. Se a pressão fica constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, você concorda que ele foi para um volume de 3V0? 3V0? Tá? Tripliquei a temperatura, o volume triplica. Você esquentou o gás, ele expande, faz sentido, tá? O ideal é que a gente tente fazer meio que de cabeça mesmo, tá? Não precisa fazer o pivot para voltar toda hora. Agora vamos para o estado 2. Vamos lá. Estado 2. É resfriada a volume constante. Então, o volume constante. O volume é constante. Então, agora ficou com 3,0. Ele foi resfriado até que a temperatura atinja T0. E aí, o que tem que acontecer com a pressão? Ó, o volume foi mantido constante. Ó, o volume foi mantido constante. Ó, então, nem esquece o volume. Se eu resfriei o gás, a pressão tem que cair também. A pressão tem que cair 3 vezes. A pressão tem que cair 3 vezes. Então, ela vai passar a valer P0 sobre 3. Tá? Vai conferindo aí comigo. Beleza. Agora vem a última parte. Ele fala que é comprimida a temperatura constante até atingir a pressão P0. Então, agora, você vai para o estado 3. Estado 3. Tá.
ela é comprimida a temperatura constante. Então, a temperatura continua a T0. Tá? Até triplicar a pressão. Então, ele vai triplicar a pressão. Não, até valer P0. É a mesma coisa, né, Danilo? Lesado. P0. E o volume vai ser V. Olha lá. Vocês perceberam o que ele fez? Qual é o volume, gente? Alguém arrisca aí? V0, exatamente. V0. V0. Tá, agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma coisa para vocês. Esse exercício ele serve para mostrar uma coisa, tá? Exato, né? Famoso tudo isso para dar no começo. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: o que o gás fez aqui foi uma transformação cíclica. Tá? Depois vocês vão entender por que ela se chama cíclica quando eu mostrar para vocês um gráfico. Tá? A transformação cíclica é uma transformação que vai fazer o gás passar por vários estados. Aqui ele passou por... Ele estava no estado 0, né? Passou pelo 1, passou pelo 2 e chegou no 3. O que acontece é que o estado inicial é igual ao final. Tá? Nas máquinas térmicas, então só colocar aqui, ó, estado inicial igual a estado final. Nas máquinas térmicas, isso acontece direto. Né? Basta a gente lembrar de um tópico que é ciclo de Carnot. Né? Por que ele chama ciclo? Porque a máquina de Carnot, ela operava, teoricamente, né, em ciclo. O que é um ciclo? É você pegar um gás, fazer várias coisas nele, para tirar a energia dele e voltar ele para o mesmo estado. Então, cada vez que ele faz um ciclo, ele realiza trabalho. Pum. Aí ele faz outro ciclo. Pum. Faz outro ciclo. Pum. Faz outro ciclo. Só que ele faz isso rápido, né? No carro, no motor da combustão, gente, cada subida e descida do pistão é um ciclo. Então, ele faz isto, um ciclo. Isto, tá? Beleza? Então, ficamos com a alternativa C. Então, mais para a gente definir mesmo o conceito de transformação cíclica. Tá bom? Bom, vamos lá. Próxima. Aqui. Peraí, deixa eu aumentar um pouco essa figura aqui. Peraí, gente. Pronto. Determinada massa de gás perfeito sofre a transformação AB, indicada no diagrama. Determine a temperatura T2. Então, esse exercício ele serve para a gente aprender a olhar para isotermas. Tá? É muito comum nos exercícios de termodinâmica você receber um gráfico de um gás, com duas curvas. Então, esse gás aqui, ó, cada curva azul é uma isoterma para o gás. Então, por exemplo, quando o gás está no estado A, ó, ele está a uma pressão de 6 newtons por metro quadrado, ou seja, quase vácuo, e volume 1.000 litros, tá? 1 metro cúbico. Então, você tem um gás quase a vácuo, num volume de 1.000 litros. Beleza. Se você pegar qualquer ponto nessa curva aqui, ó, a pressão e o volume vão ser diferentes, mas a temperatura não. Tá? Então, quando um gás sofre uma transformação isotérmica, ele fica dentro dessa curva. Só que eu poderia imaginar para esse gás várias curvas isotérmicas. Então, quando o gás vai de A para B, ó, ele sai de uma isoterma, que é a curva,
e pula para uma outra isoterma, tá? Como é que eu sei que isso é isotérmico? Essas isotermas aqui, porque ele fala que é uma hipérbole. É o gráfico de uma isoterma, tá? Para eu achar a temperatura T2, gente, eu vou fazer pivot Pavotó. PA. Ah, Oi. é errado eu associar essas isotermas ao gráfico mesmo PV, numa Não, tá transformação certíssimo. Tá isotérmica, no certíssimo. caso. Na verdade, é um 2 em 1. É exatamente isso. É esse gráfico mesmo. Tá? O que o exercício vai mostrar para a gente, né? Por trás desses exercícios, cada um tem uma mensagenzinha, né? Então, o primeiro exercício, a mensagem é: um gás pode sofrer uma transformação cíclica, tá? Isso é importante vocês gravarem. Porque, assim, às vezes a gente faz um exercício meio tosco, que você fala assim, tá, mas por que eu estou fazendo ele? Porque eu preciso que vocês guardem isso. Um gás pode sofrer uma transformação cíclica. Tá. O que esse exercício vai ensinar para a gente? Que quando você olhar para duas isotermas, quanto mais para cima for ela, maior é a temperatura. Então, quando o gás opera a 300 graus, aqui, a 300 Kelvin, ele opera nessa isoterma. Se eu mudar a temperatura do gás, ele vai operar numa outra isoterma, percebe? Então, cada isoterma é uma temperatura diferente para o gás. Então, eu vou ter a seguinte situação, ó. Vou ter PA 6 vezes VA dividido por TA igual a PB. Opa, PB eu tenho, né? Aqui, ó. Pressão PB. Oh, Zé. PB 8 vezes o volume, que foi para 2,5, dividido pela nova temperatura. Aqui. Ah, 50 vezes 8 dá 400. Dá 1.000, gente? Ou eu tô viajando? Eu fiz uma conta de cabeça aqui, cara, mas eu tô com medo de ter errado ela. Deu 1.000 mesmo, tá? Beleza. Ok. Que aí sim de cabeça tá monstro hoje, hein, Dan? Ah, também essa conta aqui, né, velho? Porque tem umas que, pelo amor de Deus, né? Que eu erro que, pelo amor de Deus, tá monstro. É que hoje eu almocei, viu? Lembra que ontem eu falei que tava de jejum? Hoje eu almocei. Ah, e eu lembrei de você, inclusive, porque eu tomei um prato de sopa, velho. Eu cheguei em casa, tinha sopa. Eu falei, caralho, eu vou tomar sopa. Eu vou falar pro Eduardo que eu tomei sopa. Ele vai ficar pistola. No almoço, cara. No Cara, almoço. isso não foi almoço, velho. Foi Foi. tipo. é, Assim, tipo, entrada. o cara já tá com puta de um calor e que toma uma sopa, né? Mas tava gostosa. Tava gostosa. Então, ó, o que a gente vai guardar dessa questão, tá, gente? Se você olhar para duas isotermas, a que está mais para cima está com uma temperatura maior, tá bom? Não dá exatamente para você saber a temperatura, muitas vezes, nesse caso dá porque o cara deu esse monte de informação. Mas às vezes o cara vai perguntar para você, por exemplo, ele vai fazer isso, ó. Ele pula de uma isoterma para outra, ele vai perguntar assim: "Ah, o gás foi aquecido? Sim ou não?" Então você precisa saber, se ele vai de A para B, ele é aquecido. Se ele vai de B para A, ele é resfriado. É muito importante isso, tá? Beleza? Bom, vamos para a próxima. Questão número 3. Aqui. Um frasco para medicamento com capacidade de 50 mililitros contém 35 mililitros de remédio, sendo o volume restante ocupado por ar. Uma enfermeira encaixa uma seringa nesse frasco e retira 10 ml do medicamento, sem que tenha entrado ou saído ar. Considere que durante o processo, a temperatura tenha permanecido constante. Olha lá, expansão isotérmica. Consegue enxergar isso? Expansão isotérmica. Ela puxou o líquido, o volume aumentou lá dentro, o gás expandiu. Tá? O gás expandiu. Tá bom, vamos continuar. Na situação final, em que a seringa com o medicamento ainda estava encaixada no frasco, a retirada dessa dose
fez com que a pressão no ar dentro do frasco passasse a ser em relação à inicial quanto? Então, vamos lá. Eu podia até fazer uma coisa antes, ó, só para a gente poder treinar a nossa cabeça. Se é uma expansão isotérmica, vamos botar um gráfico PV aqui, tá? PV. Então, a história é assim, ó, o volume inicial era de 15 ml, que era o volume vazio, né? Tipo, você tinha 35 do medicamento, mas o volume total era 50, então você tinha 15 ali de espaço. E a pressão lá era uma pressão P0. Vamos colocar uma pressão P0 alta. Aqui. Beleza. Esse aqui é o estado inicial do gás. Tá. Aí ela puxa a seringa, né? E sai 10 ml. Então, o volume de gás agora, ele passa para 25 ml. E a pressão cai a um valor P'. Tá? A gente sabe que a transformação aconteceu assim, né? Ó. Tá? De A para B. Beleza? Então, vamos lá. P0, V0 sobre T0. Vamos colocar o V0 já, né? V0 a gente já coloca. Vezes 15 dividido pela temperatura T, igual a P' vezes 25 sobre T. Cancela-se, né? O P', gente, ele é 15 sobre 25 de P0. Certo? Simplificando aqui, dá 0,75. De P0. Tá? Então, ela diminuiu 25%. Ela está valendo 75%. Então, você teve uma diminuição de 25%. Ô, Dan. Oi. Não é 0,6? 0,6? Deixa eu ver. 15. Peraí, ó, tá vendo? 3 vezes 5. Ah, é. Porque olha a conta que eu tinha feito na minha cabeça. Eu fiz 3 vezes 5 e 3 vezes 4. Olha a merda. Ainda fiz errado a conta, nada a ver. Tudo errado. É 3 quintos e 5 quintos aqui, ó. Então tá certo. Peraí, deixa eu apagar aqui. E o pior, né, que o cretino tem uma resposta aqui. Né? Só para me ferrar a vida. Então, pera lá. Opa, por que não tá apagando? Ah, tá. Falei, nossa, a borracha tá com defeito. 0,6. Obrigado. Então, ficou 60%. Então, a pressão tem que diminuir 40%, né? Então, diminuição de 40%. Tá aí. Então, ficamos com a alternativa B de bola. Tá aí. Certo? Pode tirar print. Questão 4. 2 recipientes A e B, indilatáveis e de mesmo volume, estão conectados por um tubo cilíndrico de volume desprezível, tipo uma torneirinha ali. Um gás perfeito ocupa os 2 recipientes, exercendo uma pressão de 1 atm. Então, tem um pouquinho de gás ali, um outro pouco de gás ali. A temperatura é de 27 graus Celsius. Tá bom? E em cada recipiente eu tenho 10 mols do gás. O recipiente B permanece a temperatura de 27 graus, enquanto que o recipiente A é aquecido a 227. Então, o recipiente A ele ficou mais quente, né? Aqui, ó. Tá? Ele ficou mais quente. Em consequência, X mols do gás passam
do recipiente A para o recipiente B, até que as pressões nos dois recipientes se tornem iguais. Quais são os valores de X e de P? Tá aí. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode imaginar o seguinte, eu tenho aqui uma certa quantidade de mols de gás, então, 10 mols, né? Vou colocar aqui assim, Na mais Nb é igual a 20 mols. 20 mols. Beleza. Os dois estão com um certo volume ali que eu consigo descobrir, mas a gente pode tentar não descobrir também. Tá. O que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura do sistema de 27 para 227 graus, o gás se expande. Ele tende a se expandir e a pressão dele aumenta, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte. Aqui o recipiente está... Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem uma coisa que eu quero anotar aqui. O recipiente B permanece a 27 graus, enquanto A é aquecido e mantido a 227. Em consequência, X mols passam de A para B até que as pressões nos dois recipientes se tornem iguais a um determinado valor de P. Ah, tá, beleza. Então, eles vão trocar gás, a pressão vai aumentar aqui, uma parte desse gás vai sair. Tá, beleza. Então, primeira coisa que eu vou fazer. PA vezes VA sobre TA é igual a NA vezes R. Tá? Essa daqui é o número de mols do A nas condições iniciais. Então, eu tenho NA, eu posso dizer o seguinte, que NA é igual a PA vezes VA dividido por... Peraí, deixa eu isolar aqui. RTA. Certo? Aqui. Beleza? Essa quantidade de mols de A mais a quantidade de mols de B tem que valer 20. Então, NB é igual a PB vezes VB sobre RTB. Beleza? Beleza. Isso daqui eu posso fazer para as duas situações. Para a situação em que você tem os dois a 27 graus e para a situação em que você tem os dois com temperaturas diferentes, certo? Então, acontece o seguinte, qual é o número de mols do recipiente A depois que ele esquentou? Então, ó, após o aquecimento, eu vou dizer o seguinte, ó, que o número de mols do A mais o número de mols do B... Não, peraí, deixa eu fazer de outro jeito. Assim, ó. N' do A mais N' do B tem que ser igual a 20. Tem que continuar sendo 20. Certo? Porque se os recipientes estão fechados, só passou um pouco de gás de um lado para o outro. Tá? Beleza. Agora, olha o que eu vou escrever. Quem é o N''A? O N''A é P vezes V sobre R vezes a temperatura dele. Já vou colocar aqui 500 Kelvin. 500, né? Tá? Já estou pegando a quantidade de mols dele ali. Mais o número de mols do recipiente B. Então, fica P vezes V sobre R vezes 300 é igual a NA mais NB, certo? Antes. Então, eu vou escrever aqui PA vezes V sobre
R vezes 300 mais PB vezes V sobre R mais 300. Então, ó, isso aqui, gente, é o número de mols de A depois que a tampa que ele foi aquecido, e esse aqui é o número de mols do B. Isso tem que ser igual ao número de mols que eu tinha antes. A mais B. Aqui dá para a gente cortar algumas coisas. O que dá para cortar aqui? Os volumes, né? A gente pode cortar os volumes. Os volumes. Tá aqui. Posso cortar também o R. Vai acompanhando aí, vê se sai. Aqui. Tá? E aí a minha conta ficou assim, ó. Ah, e dá para cortar esse monte de zero também, né, gente? Vê se vocês concordam, ó. Vamos ver se tá certo, né? P sobre 5 mais P sobre 3 igual a PA vale 1, né? 1 sobre 3 mais 1 sobre 3. É isso. Então, vai ficar assim. Aqui dá 15. 5. 3 mais 5, 8. Preciso que vocês confiram a conta, tá? Igual a 2 terços, né? 2 terços. Aqui. Tá bom? Cancela aqui os 15 com o 3, dá 5. Passa para lá, dá 5 vezes 10, dá 10. P dá 10 sobre 8. 10 sobre 8. Que dá 1,25. 1,25 atm. Tá? 1,25 atm a gente... Deixa eu ver. Ele quer o X e o P, né? Deixa eu ver. Então, 1, acho que já matou, né? Só tem uma alternativa com 1,25 atm, que é a A. Tá? Agora, como é que eu vou achar o X? Deixa eu pensar. Eu posso substituir, né? Deixa eu ver, como é que eu acho o X agora? Não sei. Deixa eu pensar. Eu posso pegar... Eu já achei a pressão. Dan, Não sei como é que eu acho agora. Oi, fala. eu igualei os É, volumes. igualou os Na verdade, a volumes. pressão vezes os volumes dos Ah, dois. você jogou no Clapeyron, né? Tá certo. Boa, boa, boa sugestão, Vi. Perfeito. Ó, vou seguir o que ela falou. Se eu pegar Clapeyron e isolar o V, volume é nRT sobre P, né? Basicamente. Então, eu vou igualar as duas bolotinhas, A e B, no final. Então, vai ficar assim, ó. Volume de A igual volume de B. Tá. Quem que eu tenho no A? Número de mols. 10 menos X vezes R vezes a temperatura, que é 500, dividido pela pressão, que é 1,25. Se bem que eu podia até cortar, né? Mas se eu vou igualar, não tem problema. Igual a. Agora, do outro lado, o volume de B é 10 mais X, N, vezes R. O certo aqui é eu colocar no parênteses, né? Para depois não cometer nenhum equívoco. Ó. Então, é NR vezes T. A temperatura dele vai para 300 sobre 1,25. Né? Aí cancela aqui o 1,25, cancela o R, cancela os dois zerítios aqui e aplica a distributiva. Então fica 50 menos 5x igual a 30 mais 3x. Passa para lá, né? Vai dar 20 dividido por 8. Então, x é igual a 20 dividido por 8. Que dá 2,5. 2,5 mols.
tá? Esse é aquele exercício que diz assim pra gente, ó, não é porque é PVT Povotalk é fácil, né? Não é porque é PVT Povotalk ok, tranquilo. Esse é bem louco, tá bom? Perguntas, gente? Podem tirar print. Acabou, né? Acho que acabou. Deixa eu ver. Acabou. Acabou. Acabou.